Questo nostro incontro si svolge nel clima spirituale dell'Avvento. Esse nosso encontro acontece no clima espiritual do Advento, que se torna mais intenso pela novena de Natal que estamos celebrando nesses dias. O tempo do Advento é um tempo maravilhoso que desperta em nós a expectativa da vinda de Cristo e a memória de sua vinda histórica. Os textos bíblicos de hoje nos apresentam uma mensagem cheia de esperança. É o convite do Senhor expresso pelos lábios do profeta Isaías. Confortai, confortai o meu povo, diz o vosso Deus. Com essas palavras, o profeta dirige ao povo no exílio o alegre anúncio da libertação. O tempo da tribulação acabou. O povo de Israel pode olhar com confiança para o futuro. O retorno para a pátria está próximo. Por isso, o convite é deixar-se consolar pelo Senhor. Isaías se rivolge a gente que ha atravessato. Isaías se dirige a um povo que atravessou um período difícil, que sofreu uma dura provação, mas que agora chegou o tempo do consolo. A tristeza e o medo podem ceder o lugar para a alegria, porque o próprio Deus guiará o seu povo pelo caminho da libertação e da salvação. E como fará tudo isto? Com a proteção e a ternura de um pastor que cuida do seu rebanho. Com efeito, ele dará unidade e segurança ao rebanho, apacentará, reunirá no seu redil as ovelhas dispersas, dedicará especial atenção às mais frágeis e doentes. É esta a atitude de Deus para com cada um de nós, suas criaturas. Por isso, o profeta convida quem o escuta, inclusive nós hoje, a difundir entre o povo essa mensagem de esperança. Mas não podemos ser mensageiros do consolo de Deus se não experimentarmos nós mesmos a alegria de ser consolados e amados por Deus. Isso acontece, sobretudo, quando ouvimos a sua palavra, o Evangelho, que devemos levar no bolso. Não esqueçam disso, o Evangelho no bolso ou na bolsa, para ser lido continuamente. E isso nos consola, quando rezamos em silêncio na sua presença, quando encontramos Deus na Eucaristia ou na confissão. Tudo isso nos conforta. Deixemos então que o convite de Isaías, consolai, consolai o meu povo, ressoe em nosso coração neste tempo do Advento. Hoje precisamos de pessoas que sejam testemunhas da misericórdia e da ternura do Senhor, que sacode os resignados, reanima os desanimados e acende o fogo da esperança. Ele acende o fogo da esperança, não nós. Tantas situações exigem o nosso testemunho confortador. Ser pessoas felizes, consoladas. Penso em quantos estão oprimidos por sofrimentos, injustiças e abusos, enquanto são escravos do dinheiro, do poder, do sucesso e das coisas do mundo. Coitados, têm falsas alegrias, não a verdadeira que vem de Deus. Todos somos chamados a consolar os nossos irmãos, testemunhando que só Deus pode eliminar as causas dos dramas existenciais e espirituais. Ele pode fazer, é poderoso. A mensagem de Isaías é um bálsamo sobre as nossas feridas. Com efeito, o profeta fala hoje ao nosso coração para nos dizer que Deus se esquece dos nossos pecados e nos consola. Se confiarmos nele com o coração humilde e arrependido, ele derrubará os muros do mal, preencherá as lacunas das nossas omissões, aplainará os sulcos da soberba e da vaidade e abrirá o caminho do encontro com ele. É curioso, mas muitas vezes temos medo do consolo e de ser felizes. Aliás, nos sentimos mais seguros na tristeza e na desolação. Sabem por quê? Porque na tristeza quase nos sentimos protagonistas. Ao invés, na consolação, o protagonista é o Espírito Santo. É Ele quem nos consola. É Ele que nos dá coragem de sair de nós mesmos. É Ele quem nos leva à fonte de qualquer consolação verdadeira, ou seja, o Pai. Esta é a conversão. Por favor, deixem-se consolar pelo Senhor. Deixem-se confortar pelo Senhor.
A Virgem Maria é o caminho que o próprio Deus preparou para vir ao mundo. Confiemos a ela a expectativa de salvação e de paz de todos os homens e mulheres do nosso tempo. Di tutti gli uomini e le donne del nostro tempo. Nel Vangelo di oggi c'è una domanda scandita per 3 volte. Che cosa dobbiamo fare? Na passagem bíblica de hoje, tem uma pergunta que se repete 3 vezes. O que devemos fazer? Essa pergunta é feita a João Batista por 3 categorias de pessoas. Primeiro, a multidão em geral. Segundo, os publicanos, isto é, os cobradores de impostos. E por terceiro, alguns soldados. Cada um desses grupos pergunta ao profeta sobre o que deve fazer para pôr em prática a conversão que ele está pregando. A resposta de Giovanni alla domanda della folla. A resposta de João à pergunta da multidão é a partilha dos bens de primeira necessidade. Ou seja, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem alimentos, faça o mesmo. Depois, ao segundo grupo, aos cobradores de impostos, diz que não devem cobrar nada mais do que é devido. O que significa isto? Não fare tangenti. Não cobrar propinas. E ao terceiro grupo, aos soldados, pede para que não tomem nada de ninguém, mas que se contentem com o próprio salário. São as 3 respostas à mesma pergunta dos 3 grupos. 3 respostas para o mesmo caminho de conversão que se manifesta em compromissos concretos de justiça e de solidariedade. É o caminho que Jesus indica em toda a sua pregação. O caminho do amor concreto ao próximo. Desses ensinamentos de João Batista, compreendemos quais eram as tendências gerais de quem, naquela época, possuía o poder, qualquer poder que fosse. As coisas não mudaram muito. Contudo, nenhuma categoria de pessoas está excluída de percorrer o caminho da conversão para alcançar a salvação. João Batista pregava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. E talvez nós nos perguntemos, por que devemos nos converter? A conversão diz respeito a quem de ateu se torna uma pessoa de fé. De pecador se faz justo. Mas nós não precisamos. Nós já somos cristãos. Consequentemente, somos justos. E isto não é verdade. Pensando assim, damos-nos conta de que é precisamente desta presunção que somos cristãos, todos bons, justos, que nos devemos converter, da suposição que, no fim de contas, está bem assim e não precisamos de conversão alguma. Mas deixemo-nos questionar. É mesmo verdade que nas várias situações e circunstâncias da vida temos em nós os mesmos sentimentos de Jesus? É verdade que sentimos como Jesus sente? Por exemplo, quando sofremos alguma injustiça ou afronta, conseguimos reagir sem se exaltar e perdoar de coração a quem nos pede desculpa? Quanto difficile é perdonar. Quanto difficile. Quanto é difícil perdoar. Quanto é difícil. Um dia você vai me pagar. Estas palavras vêm de dentro. Quando somos chamados a partilhar alegrias e sofrimentos, sabemos chorar sinceramente com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Quando devemos expressar a nossa fé, fazemos com coragem e simplicidade, sem nos envergonhar do Evangelho e assim por diante. Nem os publicanos, considerados pecadores por definição, nem sequer eles estão excluídos da salvação. Deus não exclui ninguém da possibilidade de se salvar. Ele está, por assim dizer, Ele está ansioso para usar a misericórdia, praticá-la para com todos.
e acolher cada um abraço carinhoso da reconciliação e do perdão. Esta pergunta, o que devemos fazer, é também nossa. A palavra de Deus nos repete, por meio de João Batista, que é preciso se converter, que é preciso mudar a direção na vida e escolher o caminho da justiça, da solidariedade e da sobriedade. Esses valores não podem faltar numa existência plenamente humana e autenticamente cristã. Convertei-vos. É a síntese da mensagem de João Batista. A palavra de Deus, neste advento, nos ajuda a redescobrir uma dimensão particular da conversão, a alegria. Quem se converte e se aproxima de Deus, sente alegria. O profeta Sofonias nos diz hoje, rejubila, filha de Sião, dirigindo-se a Jerusalém. Hoje é preciso ter coragem para falar de alegria. É necessário, sobretudo, fé. O mundo está aflito por tantos problemas, o futuro obscurecido por incertezas e medos. Não obstante isso, o cristão é uma pessoa alegre e a sua alegria não é algo superficial e passageiro, mas profundo e estável, porque é um dom do Senhor que dá plenitude à vida. A nossa alegria provém da certeza de que Deus está próximo. Está próximo com a sua ternura, com a sua misericórdia, com o seu perdão e o seu amor. A Virgem Maria nos ajude a fortalecer a nossa fé, para que saibamos acolher o Deus da alegria, o Deus da misericórdia, que deseja habitar sempre no meio dos seus filhos. Maria nos ensina a partilhar as lágrimas com quem chora, a fim de poder partilhar também o sorriso. Il Vangelo pone in evidenza la figura di Maria. O Evangelho põe em evidência a figura de Maria, que imediatamente depois de ter concebido na fé o Filho de Deus, enfrenta a longa viagem de Nazaré da Galileia até os montes da Judéia, para visitar e ajudar sua prima Isabel. O anjo Gabriel havia revelado a Maria que a sua parente, idosa, que não tinha filhos, estava no 6º mês de gravidez. Por isso, Nossa Senhora, que traz em si um dom e um mistério ainda maior, vai ao encontro de Isabel e permanece com ela 3 meses. No encontro entre as duas mulheres, imaginemos, uma idosa e uma jovem, é a jovem Maria que saúda por primeiro. O Evangelho nos relata, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E após aquela saudação, Isabel sentiu uma explosão de alegria, um grande enlevo. Não se esqueçam desta palavra, enlevo. Isabel sentiu-se tomada por uma grande alegria que transparece nas suas palavras. A que cosa devo que la madre del mio Signore venga da me? Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? E cheias de alegria, as duas mulheres se abraçam e se beijam, a idosa e a jovem, ambas grávidas. Para celebrar o Natal de modo adequado, somos chamados a meditar sobre os lugares de enlevo, de encantamento. E quais são esses lugares de encanto na vida cotidiana? São 3. O primeiro é o nosso próximo, no qual devemos reconhecer um irmão, porque desde que aconteceu o Natal de Jesus, cada rosto traz em si o semblante do Filho de Deus. Sobretudo, quando se trata do rosto do pobre, pois foi como pobre que Deus entrou no mundo e foi a eles que Jesus se fez mais próximo. O segundo lugar de enlevo, de encantamento, onde se olharmos com fé, ficamos fascinados, é a história. Muitas vezes achamos que estamos lendo a história de modo correto e, no entanto, podemos estar interpretando a história pelo seu lado avesso. Isso acontece, por exemplo, quando acreditamos que a história seja determinada pela economia de mercado, regulada pelo dinheiro, pelo comércio
e dominada pelos poderosos do momento. No entanto, o Deus do Natal é um Deus que embaralha as cartas. Ele gosta de fazer isso, como Maria canta no Magnífica. É o Senhor que derruba os poderosos dos tronos e exalta os humildes. Sacia de bens os famintos e despede os ricos de mãos vazias. Eis o segundo fascínio, o enlevo da história. Um terceiro lugar do enlevo é a igreja. Olhar para ela com o encantamento da fé significa não se limitar a considerar a igreja somente como instituição religiosa, mas sentir a igreja como mãe, que apesar das suas manchas e rugas, e temos tantas, não obstante isso, deixa transparecer os traços da esposa amada e purificada por Cristo. A Igreja-mãe mantém as suas portas escancaradas e os braços abertos para acolher a todos. Aliás, a Igreja-mãe sai pelas suas próprias portas para ir ao encontro de todos os distantes, com sorriso de mãe para lhes levar a misericórdia de Deus. Este é o encanto do Natal. No Natal, Deus se entrega totalmente a nós, oferecendo-nos o seu único Filho, que é toda a sua alegria. E somente com o coração de Maria, a humilde e pobre filha de Sião, é possível exultar e se alegrar pelo imenso dom de Deus e pela sua constante surpresa. Que ela nos ajude a sentir o encanto, esses três encantos: o próximo, a história e a igreja. La storia e la Chiesa. Una volta i discepoli di Gesù mangiavano grano. Naquele tempo, os discípulos de Jesus estavam comendo trigo, porque tinham fome. Era sábado, e no sábado era proibido comer trigo. Pegavam as espigas e as esfregavam por entre as mãos. Depois comiam os grãos de trigo. Os fariseus, então, criticavam. Olha só o que eles estão fazendo. Quem faz isto vai contra a lei e mancha a alma porque deixa de cumprir a lei. Jesus respondeu a eles: não mancha a alma aquilo que nós comemos. O que vem de dentro do teu coração é o que mancha a tua alma. Hoje nos fará bem pensar, não tanto se a minha alma é pura ou impura, mas pensar naquilo que se encontra em meu coração. O que tenho dentro de mim, aquilo que só eu sei e ninguém mais sabe que existe em mim. Dizer a verdade a nós mesmos, isto não é fácil, porque nós sempre procuramos esconder quando sentimos que algo não está bem dentro de nós. O que existe em nosso coração? Tem amor? Pensemos. Amo os meus pais, os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, as pessoas da minha rua, os doentes, amo. Tenho ódio? Odeio alguém? Pois muitas vezes descobrimos que estamos com ódio. Dizemos: amo todos menos este, aquele e aquela. Isto é ódio. O que se esconde no meu coração? O perdão? Há uma atitude de perdão em relação àqueles que me ofenderam? Ou então uma atitude de vingança? Um dia ainda você vai me pagar. Devemos perguntar-nos o que temos dentro de nós, porque aquilo que está dentro de nós sairá e fará mal, se for mal. E se for bom, sairá e fará bem. E é tão bom dizer a verdade a nós mesmos. Envergonhar-nos quando nos encontramos numa situação que não é aquela que Deus quer de nós, que não é boa. Pode ser que no meu coração se encontra ódio, desejo de vingança e muitas situações de pecado. Como está o meu coração? Jesus dizia hoje, por exemplo, só citarei um exemplo. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas eu vos digo, quem se ira contra o seu próprio irmão, mata-o em seu coração. E quem insulta o seu irmão, mata-o em seu coração. Quem odeia o seu irmão, mata-o em seu coração. Quem fofoca, fala mal do seu irmão, mata-o em seu coração.
Talvez não nos damos conta disso e falamos mal de um e de outro. Maldizemos este e aquele. E isto significa matar o irmão. Por isso, é importante conhecer o que tem dentro de mim, o que acontece em meu coração. Se alguém entende o seu irmão, as pessoas, ama, porque perdoa, compreende, perdoa, é paciente, então vivemos o amor ou o ódio. Devemos distinguir bem isto e pedir a Deus duas graças. A primeira, saber o que tem em meu coração, para não errar, para não viver enganado. A segunda graça, fazer o bem que se encontra em nosso coração e não o mal que ali se esconde. E a propósito de matar, recordemo-nos que as palavras matam. Também os desejos negativos quanto ao próximo matam. Muitas vezes, quando ouvimos as pessoas falar mal uns dos outros, parece que o pecado da calúnia e o pecado da difamação foram eliminados do decálogo. Mas falar mal de uma pessoa é pecado. E por que falo mal de alguém? Porque no meu coração se esconde o ódio, a antipatia, e não o amor. Devemos pedir sempre esta graça, conhecer o que acontece dentro do meu coração, para fazer sempre a escolha justa, a escolha do bem. E que Deus nos ajude a amar-nos uns aos outros. E se eu não consigo gostar de uma pessoa, porque simplesmente não consigo, devo rezar por aquela pessoa, para que o Senhor me ajude a querer o bem dela, e assim ir em frente, progredir, recordando o seguinte: aquilo que mancha a nossa vida é o negativo que sai do nosso coração. Cari fratelli e sorelle, cari bambini, cari ragazzi. Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, adolescentes e jovens, o tempo do Advento nos convida à vigilância espiritual para preparar o caminho para o Senhor que está chegando. A palavra de Deus nos propõe uma outra atitude interior com a qual viver a expectativa pelo Natal do Senhor, ou seja, a alegria. A alegria de Jesus. Com Jesus somos felizes. O coração do homem deseja a alegria. Todos queremos ser felizes. Cada família, todos os povos desejam a felicidade. Mas qual é a alegria que o cristão é chamado a viver e testemunhar? É aquela que vem da proximidade de Deus, da sua presença em nossa vida. Desde quando Jesus entrou na história, com o seu nascimento em Belém, a humanidade recebeu o germe do reino de Deus, como um terreno que recebe a semente, promessa de uma colheita futura. Não precisa procurar alegria em outro lugar. Jesus veio trazer a alegria para todos e para sempre. Não se trata de uma alegria apenas esperada ou adiada para depois, no céu. Aqui na terra somos tristes, mas no paraíso seremos felizes. Não, não é isso. Mas uma alegria verdadeira, que pode ser experimentada agora, porque o próprio Jesus é a nossa alegria. Com Jesus, a alegria acontece espontaneamente. Com Ele somos felizes, digamos todos. Com Jesus somos felizes. Outra vez. Com Jesus somos felizes. E sem Jesus existe alegria? Não. Muito bem. Ele está vivo, é o ressuscitado e atua em nós e entre nós. Sobretudo com a palavra e os sacramentos. Todos nós, batizados, filhos da Igreja, somos chamados a acolher sempre de novo a presença de Deus no meio de nós e ajudar os outros a descobrir essa presença. Trata-se de uma missão muito bonita, semelhante à de João Batista. Orientar as pessoas para Cristo, não para nós mesmos, porque é Ele a meta para a qual tende o coração do homem, quando procura a alegria e a felicidade. O apóstolo Paulo indica as condições para ser missionários da alegria. Rezar com perseverança, dar sempre graças a Deus, obedecer ao seu Espírito, procurar o bem e evitar o mal.
Se for esse o nosso estilo de vida, então o Evangelho poderá entrar em tantas casas e ajudar as pessoas e as famílias a redescobrir que em Jesus encontramos salvação. Em Jesus é possível encontrar a paz interior e a força para enfrentar todos os dias as situações da vida, também as mais pesadas e difíceis. Nunca se ouviu falar de um santo triste ou de uma santa com a cara de funeral. Nunca se ouviu falar disto. Seria um absurdo. O cristão é uma pessoa que tem o coração cheio de paz, porque sabe colocar a sua alegria no Senhor, também quando atravessa os momentos difíceis na vida. Ter fé não significa não ter momentos difíceis, mas ter força para enfrentar esses momentos, sabendo que não estamos sozinhos. E é esta a paz que Deus concede aos seus filhos. Com o olhar dirigido para o Natal, já próximo, a Igreja nos convida a testemunhar que Jesus não é um personagem do passado. Ele é a Palavra de Deus, que continua hoje a iluminar o caminho do homem. A Virgem Maria, causa da nossa alegria, nos torne cada vez mais alegres no Senhor, que vem nos libertar de tantas escravidões interiores e exteriores. Mentre siamo ancora immersi nel clima gioioso della festa natale, por meio da palavra de Deus, neste tempo do Advento, na espera do Natal, a Igreja nos convida a contemplar a Sagrada Família de Nazaré. O Evangelho de hoje nos apresenta Nossa Senhora e São José no momento em que, 40 dias depois do nascimento de Jesus, vão ao Templo de Jerusalém. Fazem isto em obediência à lei de Moisés, a qual prescreve que se ofereça o primogênito ao Senhor. Podemos imaginar aquela pequena família no meio de uma grande multidão na imensa praça do templo. Não se destaca, não se distingue e, no entanto, não passa despercebida. 2 idosos, Simeão e Ana, movidos pelo Espírito Santo, aproximam-se e começam a louvar a Deus por aquele menino, no qual reconhecem o Messias, luz dos povos e salvação de Israel. Trata-se de um momento simples, mas rico de profecia. Os 2 jovens esposos, cheios de alegria e fé pela graça do Senhor, se encontram com 2 idosos também eles cheios de alegria e fé pela ação do Espírito Santo. Quem fez eles se encontrarem? Jesus. Jesus faz com que eles se encontrem. Jovens e idosos. Jesus é quem aproxima as gerações. É a fonte daquele amor que une as famílias e as pessoas, indo além da desconfiança, isolamento ou distância. Isto faz-nos pensar também nos avós. Como é importante a presença deles, a presença dos avós. Como é precioso o seu papel nas famílias e na sociedade. O bom relacionamento entre jovens e idosos é decisivo para a vida da comunidade civil e eclesial. E observando esses 2 idosos, esses 2 avós, Simeão e Ana, saudemos com um aplauso todos os avós do mundo. A mensagem que provém da Sagrada Família é, antes de tudo, uma mensagem de fé. Na vida familiar de Maria e José, Deus está verdadeiramente no centro, devido à pessoa de Jesus. Por isso, a família de Nazaré é sagrada. Por quê? Porque tem Jesus em seu meio. Quando pais e filhos respiram juntos o mesmo clima de fé, possui uma força que lhes permite enfrentar até provações difíceis, como demonstra a experiência da Sagrada Família no dramático evento da fuga para o Egito. Uma prova difícil. O menino Jesus, Nossa Senhora e São José formam um ícone familiar simples, mas muito luminoso. A luz que essa família irradia é luz de misericórdia e de salvação para o mundo inteiro.
luz de verdade para todos os homens, para a família humana e para cada família. Questa luce che viene dalla Santa Famiglia Essa luz que vem da Sagrada Família nos encoraja a oferecer calor humano naquelas situações familiares em que, por vários motivos, falta paz, falta harmonia e falta o perdão. Não pode faltar a nossa solidariedade concreta para com as famílias que passam por momentos difíceis devido a doenças, desemprego, discriminação ou são forçados a sair da sua terra e seu país. Façamos silêncio por um momento enquanto rezamos por todas as famílias em dificuldade. Seja por doença, por falta de trabalho, por discriminação, por necessidade de emigrar, por dificuldade de se entender e também por desunião. Em silêncio, rezemos por todas essas famílias. Ave Maria, piena di grazia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Entregamos a Maria, Rainha e Mãe da Família, todas as famílias do mundo, a fim de que possam viver na fé, na concórdia e na ajuda recíproca. Vivere nella fede, nella concordia, nell'aiuto reciproco. Nesses dias de Natal, temos diante de nós o menino Jesus. Tenho certeza que em nossas casas, muitas famílias fizeram o presépio, dando continuidade a esta bonita tradição que remonta a São Francisco de Assis e que conserva vivo em nossos corações o mistério de Deus que se fez homem. A devoção ao menino Jesus é muito difundida. Muitos santos e santas cultivaram essa devoção em sua oração de todos os dias, com o desejo de modelar a própria vida segundo a vida do menino Jesus. Penso de modo especial em Santa Teresinha de Lisieux, que tinha o nome de Teresa do Menino Jesus. Ela soube viver e testemunhar a espiritualidade da humildade, testemunhada por Nossa Senhora, a humildade de Deus que por nós se fez pequenino. E esse é um mistério grandioso. Deus é humilde. Nós que somos orgulhosos, cheios de vaidade e temos uma alta consideração de nós mesmos. Somos nada. Ele, o grande, é humilde e se faz menino. Este é um verdadeiro mistério. Deus é humilde, e isso é muito bonito. Houve um tempo em que na pessoa divino-humana de Cristo, Deus foi um menino. Isso deve ter um significado especial para a nossa fé. É verdade que a sua morte na cruz e a sua ressurreição são a máxima expressão do seu amor redentor. Mas não esqueçamos de que toda a sua vida terrena é revelação e ensinamento. No período de Natal, nós recordamos a sua infância. Para crescer na fé, deveríamos contemplar mais o menino Jesus. Sem dúvida, conhecemos quase nada daquele período. As raras indicações de que possuímos fazem referência à escolha do nome. 8 dias depois do seu nascimento e a sua apresentação no templo. E, além disso, a visita dos magos, com a consequente fuga para o Egito. Depois, há um grande salto até a idade de 12 anos, quando, com Maria e José, vai em peregrinação a Jerusalém para a Páscoa. Como se vê, sabemos pouco do menino Jesus, mas poderemos aprender muito dele se olharmos para a vida das crianças. É um costume bonito que os pais e os avós têm de observar as crianças, aquilo que elas fazem. Antes de tudo, descobrimos que as crianças querem a nossa atenção. Elas querem estar no centro das atenções. Por quê? Porque são orgulhosas? Não, porque têm a necessidade
necessidade de se sentir protegidas. Também nós temos a necessidade de colocar Jesus no centro da nossa vida e de saber, embora pareça paradoxal, que temos a responsabilidade de proteger Jesus. Ele deseja que o carreguemos em nosso colo, quer receber cuidados e poder fixar o seu olhar no nosso. Por fim, as crianças gostam de brincar. Deixar que uma criança brinque significa abandonar a nossa lógica para entrar na dela. Se quisermos que a criança se divirta, é necessário fazer o que ela gosta e não ser egoístas, nem forçar ela a fazer o que nos agrada. Isto é um ensinamento para nós. Diante de Jesus, somos chamados a abandonar a nossa pretensão de autonomia, para aceitar, ao contrário, a verdadeira forma de liberdade, que consiste em conhecer quem está à nossa frente e servi-lo. Jesus, menino, é o Filho de Deus que vem para nos salvar. Veio entre nós para nos mostrar o rosto do Pai, rico de amor e de misericórdia. Portanto, abracemos o menino Jesus, colocando-nos ao seu serviço. Ele é fonte de amor e de serenidade. E hoje, quando voltarmos para casa, seria bom nos aproximar do presépio, beijar o menino Jesus e dizer: Jesus, quero ser humilde igual a você, humilde como Deus, e pedir-lhe esta graça. E chiederle questa grazia. Nesta noite resplandece uma grande luz. Sobre todos nós brilha a luz do nascimento de Jesus. Como são verdadeiras e atuais as palavras que ouvimos do profeta Isaías. Multiplicaste a alegria, aumentaste o nosso júbilo. O nosso coração já estava cheio de alegria, esperando este momento. Mas agora, aquele sentimento cresce e se intensifica, porque a promessa se cumpriu. Júbilo e alegria nos garantem que a mensagem contida no mistério desta noite provém verdadeiramente de Deus. Não há lugar para a dúvida. Deixemos a dúvida para os céticos, que por interrogarem apenas a razão, nunca encontro a verdade. Não há espaço para a indiferença, que domina no coração de quem não é capaz de amar. Fica extinta toda a tristeza, porque o menino Jesus é o verdadeiro consolador do coração. Hoje, o Filho de Deus nasceu. Tudo muda. O Salvador do mundo vem para se tornar participante da nossa natureza humana. Já não estamos sozinhos e abandonados. Maria nos oferece o seu Filho como o princípio de vida nova. A verdadeira luz vem iluminar a nossa existência, muitas vezes obscurecida pela sombra do pecado. Nesta noite, se torna evidente o caminho que temos de percorrer para alcançar a meta. Agora, deve cessar todo medo e pavor, porque a luz nos indica a estrada para Belém. Não podemos ficar parados. Temos que ir ver o nosso Salvador, deitado numa manjedoura. Eis o motivo do júbilo e da alegria. Este menino nasceu para nós. Foi dado a nós, como anuncia Isaías. Há um povo que, há 2000 anos, percorre todas as estradas do mundo para tornar cada ser humano participante desta alegria. É confiada a missão de tornar conhecido o Príncipe da Paz e tornar-se um instrumento eficaz dele no meio das nações. E por isso, quando ouvirmos falar no nascimento de Cristo, permaneçamos em silêncio e deixemos que seja aquele menino a falar. Gravemos em nosso coração as suas palavras, sem afastar o nosso olhar do seu rosto. Se pegarmos ele em nossos braços e deixarmos que nos abrace, ele nos dará a paz do coração,
que nunca mais terá fim. Este menino nos ensina o que é verdadeiramente essencial na vida. Nasce nella povertà del mondo. Nasce na pobreza do mundo, porque, para ele e sua família, não havia lugar na hospedaria. Trova riparo e sostegno in una stalla. Encontra abrigo e proteção num estábulo e é colocado numa manjedoura para animais. E, todavia, a partir deste nada, surge a luz da glória de Deus. E a partir daqui, para os homens de coração simples, começa o caminho da verdadeira libertação. Deste menino que traz impresso no seu rosto os traços da bondade, da misericórdia e do amor de Deus Pai, brota em todos nós, seus discípulos, como ensina o apóstolo Paulo, a vontade da renúncia ao mal e à riqueza do mundo, para vivermos com sobriedade, justiça e piedade. Numa sociedade frequentemente cegada pelo consumo e prazer, pela abundância e luxo, pela aparência e egoísmo, ele nos chama a um comportamento sóbrio, isto é, simples, equilibrado e capaz de viver com o essencial. In un mondo che troppe volte è duro con il peccatore e molle con il peccato. No mundo que muitas vezes é duro com o pecador e permissivo com o pecado, há necessidade de cultivar um forte senso de justiça, de buscar e pôr em prática a vontade de Deus, no seio de uma cultura da indiferença que não raramente acaba por ser cruel. O nosso estilo de vida seja, pelo contrário, cheio de piedade, empatia, compaixão, misericórdia, extraídas diariamente do poço de oração. Como os pastores de Belém, possam também os nossos olhos se encher de encanto e maravilha, contemplando no menino Jesus, o Filho de Deus, e diante dele, brote dos nossos corações a invocação. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. E dona-ci la tua salvezza. Sarebbe triste che un giovane custodisca la sua gioventù. Seria triste Casa forte. se um jovem guardasse de modo egoísta a sua Così questa juventude. gioventù Guardasse como num diventa cofre. Desse modo, vecchia, a juventude torna-se velha nel peggiore senso della parola. e, no pior sentido da palavra, Diventa uno straccio. torna-se um trapo Non serve per niente. e não serve para nada. La gioventù A è juventude per rischiarla. deve ser arriscada, E rischiarla bene. bem arriscada. Rischiarla con speranza. Deve ser E per apostada scommetterla. com esperança. Deve ser Su gasta cose grandi. com coisas grandes. La gioventù A juventude è per darla. é para ser doada, Perché altri presenteada, conoscono para que il Dio. outros conheçam Deus. Jovens, não poupem a sua juventude Risparmiate. e ainda, fazendo assim, vão em frente. Andate avanti. Le famiglie sono la chiesa domestica. As famílias são a igreja doméstica, Cresce nas quais Jesus cresce, dei co- cresce no amor dos esposos, cresce nella vita dei figli. cresce na vida dos filhos. E per questo É por isso il nemico, que o inimigo ataca muito a família. il demonio non la vuole O demônio não quer a família e cerca di distruggerla. e procura destruí-la, Cerca procura fazer com que o amor não seja vivido na família. le famiglie, As famílias são a igreja chiesa doméstica. domestica, Os esposos são pecadores, come tutti, como todos, ma vogliono andare avanti. mas querem progredir na sua fé, na sua fecundidade, nos filhos Figli e nella fede. e na fé dos filhos. Il Signore O Senhor abençoe a família, a fortaleça nesta crise na qual o diabo quer destruí-la. il diavolo vuole distruggerla. I fratelli e le sorelle che soffrono
os irmãos e as irmãs que sofrem, che hanno que têm uma doença, una malattia, que são deficientes, sono fratelli e são sorelle irmãos e irmãs ungidos dalla sofferenza di Gesù Cristo. pelo sofrimento de Jesus Cristo. Imitano Gesù Imitam Jesus no momento difícil della sua croce, della sua vita. da sua cruz e da sua vida. Unzione della sua Eles levam essa unção do sofrimento para toda a igreja. Grazie tante. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Grazie tante per accettare essere unti. Muito obrigado por aceitarem ser ungidos pelo sofrimento. Grazie tante Muito obrigado pela esperança que vocês testemunham, aquela esperança que nos leva em frente, que nos faz progredir, buscando o consolo de Jesus. cercando la carezza di Gesù.